o importante não é como a gente começa, mas é como termina. Também. Quando chegar lá, eu acho que quando a gente chegar lá no tribunal, não de Félix, não de Lísias, mas de Cristo, a gente vai ser. Quantas pessoas você trouxe para mim? Você falou de mim para quantas pessoas? Quantas pessoas você levou a Cristo? Não vai perguntar por título, por se você é teólogo, se você é, se você não é, se você faz isso, faz aquilo outro. Não, ele vai dizer quantas pessoas você rebanhou. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Atos capítulo 24, versículo 1 diz o seguinte. Aqui a Bíblia nos relata que Paulo está perante o tribunal do governador Félix. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo, e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo, visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se faze a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, o potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, e queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua capacidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste. É promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. É principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos. E conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, não o tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal de que falasse, respondeu, porque sei que já se vai para muitos anos, e desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinado, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas, confessando-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. É por isso procuro sempre ter consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Isto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou diga a estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quanto a compareci perante o conselho. E não, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias
tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que aguardasse em prisões, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo a ouvir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai ter, em tendo oportunidade te chamarei. E esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que eu soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer os seus judeus, deixou a Paulo preso. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez estou aqui diante da Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Quero Te pedir perdão, Senhor, pelos dias que aqui não estive, ó Pai. Porque não me esforcei tanto quanto hoje, Senhor. Porque o Senhor fala comigo, Pai. Minha própria palavra do Senhor. Quando esse Félix aqui, Senhor, em vez de julgar a causa de Paulo, o deixou para depois, Senhor. Não teve a honra, não teve a prioridade nas coisas do Senhor. Mas, Pai, abençoa-me. Perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, Senhor, pois somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Pai, tentamos, com algumas palavras, Pai, justificar a nossa ausência. Justificar, Senhor, aquilo que não tem justificativa. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Pai. O Senhor sabe das nossas falhas, conhece. E o Senhor já deu a sua vida por amor de nós. Porque o Senhor já sabia que o homem, de si mesmo, não tem nada a oferecer. Mas grande é o Senhor, Pai, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoa, Pai, esse devocional hoje, Senhor. Revela aquilo que está oculto no nosso entendimento dentro dessa palavra, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Tenho certeza, Pai, que ninguém vai sair daqui como entrou, porque haverá um grande mover do Teu Espírito no nosso meio. Haverá cura, libertação, perdão e amor um pelo outro, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, aqui está uma palavra maravilhosa, forte para nós, que nós devemos, amados, colocar as coisas de Deus em prioridade. As coisas de Deus não se pode deixar para depois. Por incrível que pareça, meus irmãos, está aqui vou até mostrar para você aqui, ó. Hoje é dia 10, né? Tá vendo aqui? Dá para ver? Não dá pra ver muito não, Samara. Não, mas dá para Agora ver aí sim, a data? apareceu aí. Isso. Diz assim, ó. Atos capítulo 24, versículo 25. E tratando ele, Paulo, da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. O que quer dizer aqui? Félix teve a oportunidade de julgar a causa, de julgar a Paulo, mas deixou para depois. Então aqui o meu devocional hoje fala assim, ó, a maioria de nós conhece esse problema. Temos uma tarefa desagradável para realizar e hesitamos. Ou temos que tomar uma decisão com consciências ou com consequências de longo prazo, mas não conseguimos nos decidir. E aqui fala que um estudante não enfrenta seu dever de casa porque não gosta do assunto. Uma dona de casa deixa de passar a roupa porque é um trabalho chato.
Muitos de nós adiamos constantemente a ida ao dentista porque temos medo. Talvez tenhamos a esperança de que, nas oscilantes circunstâncias desta vida terrena, algumas coisas que adiamos se resolvam sozinhas. Mas quando se trata de Deus e da eternidade, tal atitude definitivamente será desastrosa. O apóstolo Paulo estava falando com o governador romano, Félix, a respeito da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Isso amedrontou muito a esse homem, pois percebeu que havia negligenciado esses assuntos. Agora ele tinha a oportunidade de confessar suas falhas a Deus e receber o perdão. Mas ele não conseguia fazer isso. Foi só por falta de tempo. Ou será que foi só por falta de tempo? Todos são culpados diante de Deus. Se desejamos escapar do julgamento que está por vir, devemos nos voltar para Ele e confessar toda a culpa das nossas vidas. Nós não precisamos ter vergonha de fazer. Deus já sabe tudo sobre nós e nos conhece. Somente aquele que se voltar a Deus com sinceridade obterá o perdão. Porque Jesus Cristo, seu Filho amado, morreu na cruz para levar sua culpa. E isso deve ser feito antes que ocorra. O juízo vindouro, eis aqui agora o dia da salvação. Então, meus queridos irmãos, o que a palavra de Deus hoje nos fala é a respeito disso. É que não devemos deixar para depois as coisas, principalmente as coisas de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando, não faz aquilo que é necessário fazer na hora, fica deixando as coisas para depois e ele não faz. E Deus está observando a cada um de nós. E a gente paga um preço alto por isso. Mas aqui, como está dizendo a palavra, com Deus pode não ter um depois, né? Pode ser muito tarde para cada um de nós. Então vamos ser mais honestos para com Deus, mais prestativo para com as coisas de Deus, para que não venhamos a ser colocados na balança e achar um peso extra em nossas vidas. O que eu vejo nessa palavra de Paulo é isso, que ele passou por essa circunstância, passou por esse momento difícil, e esse governador não teve a capacidade de poder julgar a causa dele, deixando para depois. E Paulo sofreu com isso, ficou na prisão. Mas Deus sabe de todas essas coisas e está aqui na palavra para que eu e você possa refletir. Amém? Agora eu passo a oportunidade aos irmãos aí que tirou alguma coisa do Atos capítulo 24, que possa ter a oportunidade de falar e se manifestar. Amém, meus irmãos? Ô, seu Mário, o senhor tirou sorte grande, hein, seu Mário? O devocional de hoje era justamente sobre o capítulo de hoje. Exatamente. E- E eu Que estou no bom. escuro, viu? Estou no escuro, mas eu falei, não, eu vou entrar de qualquer jeito, porque eu já tomei uma pancada aqui. Deixa eu... Toma vergonha na cara. Porque esses dias, né, eu estou sem luz aqui desde a quinta-feira passada. E falei, não é possível, rapaz. Mas hoje eu falei, não, eu vou ligar a bateria do carro, vou fazer alguma coisa aqui, e vou aparecer, Glória, porque o devocional hoje deu na minha testa. glória a Deus. Ai, Aqui a Jesus. gente vê, nesse capítulo 24 aqui, a gente vai fazendo a leitura, né? Achei interessante que o Ananias, né, que era o sumo sacerdote ali da época, que inclusive deu um tapa na boca de Paulo no capítulo anterior, né? Paulo chamou ele de parede branqueada, né? Falando que era bonito por fora, mas podre por dentro, né? E aí falando aqui que chamou um orador, o Tértulo. E aí tava pesquisando aqui, disse que esse rapaz aqui, esse Tértulo, talvez nem judeu fosse, talvez ele fosse
romano, né? E orador aqui, tem a tradução aqui até algumas Bíblias como advogado, né? Ele entrou como advogado, né? Então É, chamaram um advogado, né? Talvez fosse romano, né? Para advogar contra Paulo, né? Então, assim, tamanho é o, o ódio ali no coração deles, né? Falou, nós vamos lá, né? A gente não pode deixar esse cara escapar, né? Então, fizeram uma pressão forte ali em cima de, de Paulo ali, né? No encontro com Félix, né? Então, lembrando aqui que ele tinha sido recolhido, né? Paulo tinha sido recolhido e enviado, né? Com 470 homens, né? Protegendo ele. Então, imagina, se era 470 homens, bota aí pelo menos uns 2.000 aí, né? Perseguindo é, Paulo, querendo matar Paulo, fazer arruaça, né? Umas 4 vezes verdade. mais aí, né? Então, tamanha era a pressão em cima dos governadores ali para que, né, Paulo fosse realmente, né, executado ali, né? E os homens não conseguiam achar algo que pudesse acusar Paulo, né? Interessante que na palavra chega a falar até que o que Paulo vinha pregando era uma seita, né? Fala, ó, esse caminho aí, né? Essa seita, né? A seita dos nazarenos, né? Fala aqui no versículo 5, né? Que está promovendo sedições, né? Entre os judeus. É, e aqui, engraçado, né? Porque quem que está provocando sedições entre os judeus, né? Porque Paulo ia lá pacificamente, ele até fala aqui, né? Eu vou pacificamente, né? Não causei problema nenhum, eu só falei, né? Eu só abri a boca, né? E os homens ali se sentiam perturbados com aquilo, né? Porque o que o Paulo falava era verdade, né? Então a verdade de Paulo incomodava, né? E ele, né? Os judeus ali viam que os irmãos ali seriam as criaturas de Deus, né? Seriam convertidas, né? A irmãos, né? A filhos, né? Através daquilo que Paulo falava, né? E aí a gente vê que desde a época de Jesus, né? Já tinha se passado quase 20 anos ali, né? A vaidade, né? O zelo pela tradição, né? Todas aquelas coisas que os fariseus ali, né, carregavam ali, né? Até mesmo o zelo pela lei, né? Alguns por temor a Deus, né? Mas esse temor a Deus já estava virando, né, ódio, né? Já estava virando até jejum, né, de 40 dias para matar o homem, né? Então, a gente via que o temor a Deus já estava ficando de lado, né? O orgulho realmente sobressaía sobre todas as coisas ali, né? E queriam porque queriam realmente matar Paulo, né? O que me chama a atenção aqui nesse texto é que, assim, Lucas, notadamente, ele está falando do início da igreja ali, claro, mas da biografia de Paulo, né? Ele foca bastante na questão da pessoa de Paulo, né? Mas, é, é, por exemplo, eu fico curioso, né? Fora do texto, mas dentro do contexto, ele fala assim: e a igreja de Jerusalém, né? E o Tiago? E os demais apóstolos? E como que era aquela comunidade? Como que eles agiam concernente a isso, né? Qual seria o posicionamento dos demais irmãos? Porque a gente não tem isso descrito, né? A gente não tem isso falado. A gente dá a impressão de que Paulo era uma pessoa que estava sozinha, né? Não fala se Tiago foi visitá-lo, não fala se Pedro foi visitá-lo, não fala de nenhum outro líder da igreja de Jerusalém que tenha ido ali fazer uma visita e às vezes, talvez, né, isso aconteça porque como estava muito efervescente ali, o momento, né, não era muito propício a falar nomes, né? Tanto que ele fala lá, o sobrinho de Paulo. Provavelmente ele sabia o nome do sobrinho de Paulo, mas ele não quis dar nome, né? Ele não quis falar, porque estava ali na efervescência ali. Talvez tivesse alguma pena, tivesse alguma coisa que pudesse sobrar pro rapaz ali. Mas também é curioso, né? Esse silêncio a respeito da igreja de Jerusalém. Porque ele fala, olha, eu não fiz sedição nenhuma, não. Se você verificar pelo histórico, eu vim tem 10 dias que eu cheguei, né? E quando eu cheguei, eu não fui lá para a igreja, eu fui falar com os meus pares. E depois, sim, aí eu fiz um voto, mas deixei dinheiro lá, porque por onde eu vou, eu faço uma coleta me lembrando dos pobres de Jerusalém e trouxe dinheiro aqui. E talvez essa fala dele tenha gerado no coração de Félix, falou, pô, se ele tem dinheiro, então, né?
vamos tirar um nosso aqui, né? Talvez tenha gerado isso no coração do governador ali. E você vê, né? Eles foram se apresentar diante de um governador e eles foram de uma maneira adequada, né? Eles não podem chegar diante de uma autoridade e falar de qualquer maneira, ainda mais quando ele tem uma petição, né? Então, para se prostrar diante de uma autoridade romana, e você vê que o nosso direito hoje foi muito embasado, né? Foi muito embasado no direito romano, né? Então, devia ter ali toda uma forma de você se posicionar diante dessas autoridades, e os judeus foram da mesma forma. O bacana aqui, o legal, é que eles reconhecem o trabalho de Paulo. Olha, esse é o principal da seita dos nazarenos, né? Então, quer dizer, nazareno, porque Jesus era de Nazaré e era a forma como eles chamavam ali os cristãos, e era uma questão religiosa, não tinha nada a ver com a segurança do império, não tinha nada a ver com César, não tinha nada a ver com o dia a dia romano, né? Realmente era uma coisa, como disse ali antes de mandarem para Félix, né, era uma coisa da religião dos judeus, né? Não, não era uma coisa para envolver governadores e etc e coisa e tal. Mas como tinha os judeus, eles pagavam lá, esses judeus não, né? Esses líderes religiosos, né? Não vamos aqui generalizar, os líderes religiosos da época se levantaram de uma forma até criminosa contra essa seita dos nazarenos, né, que estava nascendo ali, que ainda não era tida como uma religião, e eles sim criavam uma sedição. Não eram os nazarenos ou não eram os chamados cristãos que criavam a confusão. Eles pagavam até pessoas para irem lá no meio da multidão e mentirem e fazerem alguma contenda. E depois iam nos governantes, como os anjinhos lá, dizendo que era o contrário, né? Mas não era o povo judeu que fazia isso. Quem fazia isso eram os líderes religiosos que estavam colocados naquele momento, né? Então, a mesma coisa da crucificação de Jesus. Quem crucificou Jesus? Os líderes religiosos que estavam ali naquele momento, né? Não dá para generalizar como sendo um povo, né? Eles representavam o povo? Representavam, mas não foi o povo que foi lá e crucificou, né? Então, mas me chama essa atenção, esse silêncio, né? Então, às vezes, trazendo para a nossa realidade, né? Às vezes você está ali no meio da igreja, você está ali trabalhando, você está ali fazendo a obra de alguma forma, e aí vem uma discussão, vem uma sedição, vem um comentário atravessado, e você espera que alguém vai levantar a voz para falar a seu favor, e às vezes não acontece, né? E você olha, você fala assim, você sai às vezes até como culpado, né? Como foi o caso aí de Paulo, né? Ele fala assim, puxa vida, e ficou 2 anos preso por por uma contenda religiosa do ponto de vista ali do Messias que veio ou que não veio, né? Que essa era a ideia de um lado e a ideia do outro, da pregação, e está causando confusão no mundo, né? Então é um reconhecimento de trabalho. Paulo, de fato, trabalhava muito, né? E até os seus inimigos tinham que atestar que o trabalho dele era relevante e por isso eles empenhavam tanto em matá-lo, porque não era só uma questão ali momentânea daquilo que estava acontecendo naquele momento. Se eles conseguem tirar a vida de Paulo, eles acabam com, segundo a opinião e o ponto de vista deles, com o maior expoente, né, dessa seita dos nazarenos, né? Então, valia o esforço, né? Do ponto de vista deles ali, valia essa valia essa dedicação para poder extirpar aí, né? Falar assim, ó, quem sabe a gente acaba com eles, os outros param, né? Mas não foi o que aconteceu, muito pelo contrário, né? Para a graça de Deus, e como Deus tinha plano e Deus tinha propósito, quem é o homem para se levantar contra os planos e os propósitos de Deus, né? Então, você vê que Paulo, ele é muito inteligente, né? E ele é muito ponderado aí quando ele fala, né, a respeito da situação dele, e que, olha, eles não podem provar o que eles estão falando de mim. O cara veio aqui, falou bonito,
colocou ali um texto decorado, né? Tá fazendo jus ao que ele foi pago, mas se for investigar de verdade, ele não pode provar isso que ele está falando, porque eu não estive lá e o que eu fiz foi isso aqui, né? E trabalhando com a verdade ali, e novamente incitando uma divisão dentro do grupo dos sacerdotes ali, ele falou assim: olha, eu continuo falando, que eu estou falando, a minha pregação é sobre ressurreição, sobre vida pós-morte, sobre anjos, e sobre isso eles também acreditam, né? Que sedição que eu estou fazendo? Eu estou falando sobre isso aí. E quando fossem investigar lá, se fossem, né, o caso de se investigar, os fariseus estavam lá para falar: não, se é sobre isso aí, nós não temos que falar, não. Se é sobre isso aí, nós fechamos com ele. Nosso problema, então, é outro. Né? Nosso problema é porque Jesus pode não ser o Messias, porque nós não aceitamos ele como sendo Messias, mas nós acreditamos nessas mesmas coisas. Então, qual que é essa edição que você tá pregando aí fora isso? Né? E nessa estratégia de Paulo, ele faz até com que os fariseus pensem sobre as questões de Jesus, né? Ele fala: mas peraí, se ele está falando sobre isso, ele está pregando sobre isso, será que não merece o benefício da dúvida? Aí, vamos rever aqui essa questão, né? E eu tenho certeza absoluta, que muitas pessoas se converteram aí através dessa situação do tribunal de Paulo aí, nessa situação, pessoas que viram o que estava acontecendo e que resolveram dar o benefício da dúvida. Falaram: olha, peraí, isso aí tá em notícia, isso aqui tá em voga, vamos ver se essas coisas são dessa forma, né? E o texto diz que, pelo menos isso, né, que Paulo, ele estava preso, mas ele não sofreu violência e ele estava até, de certa forma, bem instalado, né? Então ele ficou 2 anos, perdeu 2 anos da vida dele ali, preso, né, em sua liberdade, mas Paulo, ele costuma dizer nas suas prisões, né, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, né? Porque mesmo preso ele poderia receber visitas, ele poderia escrever suas cartas, e ele enviava suas cartas, e ele dava treinamento para as pessoas. Então era uma liberdade cerceada, assim, né, de ele não poder transitar pelos lugares, mas as ideias, o pensamento, as instruções para a igreja, elas continuavam a fluir, né? Então, dentro desse texto, são essas coisas que me chamam a atenção, né? Cadê os outros? Cadê as pessoas a quem ele pregava, tanto ali da igreja de Antioquia, quanto da igreja de Jerusalém, os demais apóstolos? Ah, a gente não sabe ali até que liberdade que poderia ter, ou se o foco de Lucas realmente foi mais fechado, né? Mas eu acredito que a igreja estava assim intercedendo em oração ali, e que deve ter havido algum mover que não chegou para nós aqui, mas me chama a atenção isso, né? Que às vezes, mesmo hoje, né, nós nos vemos em algumas situações em que parece que esse apoio não vem, né? Acho que muitos de nós já passamos por situações assim, de você falar assim: puxa vida, tava todo mundo aqui e só sobrou eu, né? Eu tava ali me convidaram para vir aqui para fazer o movimento, me chamaram aqui para estar ajudando, me chamaram aqui para estar fazendo, mas cadê os outros, né? Cadê aquelas pessoas? E como não está comentado, a gente tem o benefício da dúvida, né? Provavelmente oraram, sim. Eu acredito que muitos intercederam, tenho certeza disso, mas me dá essa curiosidade. Aí eu volto a palavra para vocês aí. Seu Jurandir, é exatamente isso. O que o senhor falou assim uma verdade. A gente às vezes se sente como, eu não vou dizer como Paulo, né? Porque a gente não naufragou, a gente não foi preso, a gente não sofreu o que Paulo sofreu, mas muitas vezes a gente realmente, você faz, e tem sempre os Félix da vida, tem sempre os sambalates da vida, né? Então, assim, para poder botar a gente lá, e aí a gente faz como Paulo, o advogado dele, quem era, o Espírito Santo usava, o advogado é Jesus,
e a gente vai fazendo por Jesus sem se importar com o julgamento, mas às vezes espere um pouco, né? A gente é humano, a gente é de carne e osso, e a gente está aqui ainda nessa vibe, e às vezes as pessoas traem a gente, você ajuda tanto, e parece que é assim, parece uma coisa, as pessoas que você mais ajuda são as que mais lhe apunhalam. É incrível. Então, se a gente não tiver muito focado e firmado na rocha, a gente cai, a gente retrocede. Então, a gente tem que fazer o possível. Esse camarada aí que colocou esse grupo aqui para funcionar, esse camarada eu oro todo dia por ele. Porque a boa vontade do não é tremenda de permanecer, de estar com o devocional pelejando, e quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, organizando. Isso não é lisonja, assim, é um elogio à sua pessoa, não é lisonja. Sim. A lisonja é um falso elogio, né? Então, a gente não está aqui para lisonjear ninguém, mas para glorificar Jesus e saber que, como Paulo, sei que está à frente desse trabalho, também seu Jurandir, que, né, seu Mário, então, cada um que está aqui, a Tamires, que prega, né, na igreja dela, então, cada um de nós que tem uma obra, né, por trás disso que o Senhor encarregou de um ministério, de algo assim, a gente é passível disso. E no meio dos maiores que se dizem amigos, né, que se dizem ali seus companheiros, seus correligionários, seus seguidores, seus prosélitos, a gente tem que estar realmente muito firmado, porque senão o negócio dói, sangra muitas vezes, né? Mas a gente vai em frente. A minha oração sempre é essa, que eu não venha me cansar, não venha me cansar antes que eu não quero ser recolhida cansada, entendeu? Da obra do Senhor. Porque senão aí o importante não é como a gente começa, mas é como termina, né? Também. Quando chegar lá, eu acho que quando a gente chegar lá no tribunal, não de Félix, não de Lísias, mas de Cristo, a gente vai ser. Quantas pessoas você trouxe para mim? Você falou de mim para quantas pessoas? Quantas pessoas você levou a Cristo? Não vai perguntar por título, por se você é teólogo, se você não é, se você faz isso, faz aquilo outro. Não, ele vai dizer quantas pessoas você falou, quantas pessoas, e quantas pessoas Paulo arrebanhou. Quantas pessoas Pedro arrebanhou? Só de primeira foram 3 mil, não foi? Salvo engano. Então, Pentecostes. é isso. A gente. Aqui o pessoal atrás de esse Félix que quis esmurrar Paulo, só não esmurrou porque, enfim, a gente veio no capítulo anterior, né? Mas não esmurrou porque teve a proteção ali. E glória a Deus, porque essas proteções sempre são colocadas por Deus, né? Tem sempre algum defensor, algum advogado terrenal ali que, enquanto tem 30 te crucificando, tem um que defende. Não, fulano, é assim não, gente, vocês estão enganados. Não. E como a gente vai ver no 25, eu acho que, né, o rei Agripa quase se converte, né, pela pregação de Paulo. Eu acho que salvo engano. Eu já li há algum tempo, mas esse salvo engano é. Então, é assim mesmo, é a gente prosseguir, independente de julgamentos. As pessoas estão achando que a gente está inventando, que a gente está sofismando, que a gente está querendo. Para você ter uma ideia, seu Jurandir, e todos que estão aqui, o fato de se ajoelhar, um dia chegou uma pessoa para ajoelhar na igreja, porque hoje em dia, às vezes, as igrejas do Senhor parece que tem mau costume de ajoelhar, não. Sabe? Jesus se ajoelhava, mas nós, Quando se alguém ajoelhar, eu cheguei a ouvir que quem se ajoelha, se ajoelha ali na igreja está vomitando santidade. Você crê na coisa dessa? Então, assim, você é Paulo, purinho aqui, encarnado no meio de nós. É isso, gente. Tá bom. Eu vou parar por aqui. Mas o que Dona o Luciana, que a senhora falou falou é tudo, viu, tremendo. dona Luciana? A senhora falou tudo. As pessoas que a gente mais ajuda é as que mais nos fere, nos magoa, nos faz, às vezes, até desanimar. Mas como a gente conhece a palavra de Deus e sabemos que as provas vêm justamente para nos aperfeiçoar,
a gente prossegue, né? Eu vejo aqui que, aqui no versículo 25, a mulher, não, o versículo 24, que fala que alguns dias depois, vindo Félix, sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E houve uma compaixão, houve um entendimento. Ela creu, ela ouviu a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nunca é em vão. Quando a pessoa ouve, a pessoa realmente sente que algo extraordinário, algo diferente acontece em nossas vidas. Ela não volta vazia. E é essa fé aqui que nós estamos aqui hoje. Eu tenho certeza, amados. E todos aqueles que aqui estão aqui porque sentiram, viram o poder de Deus. A gente não pode ver ele, mas a gente sente ele. A gente não viu, mas ouviu, porque nós estamos aqui, ó. Bem-aventurados sois vós. Jesus mesmo falou, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós somos esses tais, amados. Eu me alegro com isso. Eu não vou contar aqui porque não há necessidade, sabe? Mas ontem mesmo eu sofri isso na pele. Eu sofri isso na pele. Né? Uma pessoa que eu mais ajudei, que eu mais ajudo, que eu mais me preocupo com ela, porque é uma pessoa viúva. Fui ontem pedir uma ajuda para ela, ela me negou. Mas amém, glória a Deus. Amém. Não é nada, né, que a gente possa fazer. Mas eu vou continuar ajudando ela. Eu vou continuar. Hoje mesmo levantei cedo e falei, eu preciso fazer esse favor para essa pessoa, porque eu sei que ela precisa. Não vou levar em consideração. Não vou levar em consideração. E assim a gente vai levando a vida, irmãos. Saiba você que quanto mais você faz, mais você é abatido. É Deus te provando para saber onde é que você pode chegar. É verdade. Amém, irmãos? Passa a oportunidade para mais alguém aí falar alguma coisa. Isso é que a gente acaba sendo transformado, né? Porque pela natureza do homem mesmo, a gente não quer nem mais olhar para a pessoa, né? Mas a gente vai sendo transformado, né, pela palavra, né? O que é certo fazer, né? O que Jesus faria, né? É, e Jesus até para Judas, né? Deixou uma palavra ali depois de ser traído, né? Chamou ele de amigo, né? Então, é incrível, né? A palavra é muito forte, muito profunda, né? E Paulo aqui trazendo essa palavra aqui entre eles, né? Chegou quase a converter Félix, né? E Félix se afastou dele, né? Falou, não vou chegar perto desse homem, não, porque se eu chegar perto dele, eu vou ser convertido, né? Então, Paulo, né, Félix ali tinha até medo de se relacionar com Paulo, né? E segurou o Paulo ali justamente para ver se soltava uma grana ali para ele, né? Falou, ó, de repente esse cara aí falou que tem dinheiro aí que tá trazendo para Jerusalém, e me dá um troco aí também, né? Então você vê também o coração, né? É, mas Félix, pouco a pouco ali, né? Ele seria realmente convertido ali, né? Se ele ficasse muito A perto gente ali. a gente não pode inventar histórias, né? Eu não tô aqui para inventar histórias, mas a gente pode pensar, não é isso? A gente pode pensar. Não estou afirmando, mas a gente pode pensar. De repente ele não conseguiu de Félix, mas ele conseguiu dos judeus para manter Paulo preso, né? Então, né, não seria nenhuma surpresa se isso tivesse acontecido, né? Porque eles eram bem capazes de fazê-lo. Então tem umas coisas que a gente não entende, né? Você na leitura do texto você vai falar, mas manteve o homem preso 2 anos. A troco de quê? Já que não tinha, né, nada a ver com o Império Romano, não tinha nada a ver com a organização do Estado. Se, né, Paulo fala, Paulo, já que você estava viajando esse tempo todo, você veio para cá para fazer a sua oferta, então você já fez, vai embora. Vou te libertar e você vai embora, não é isso? Então, mas de alguma forma ali mantiveram 2 anos. Não sei por quê.
né? Vai falar, é propósito de Deus, porque ele tinha que chegar no rei Agripa e pedir para que fosse para Roma. Propósito de Deus. Tá bom, propósito de Deus, mas Deus trabalha em cima de fatos, em cima de coisas do dia a dia, né? Ele tem o propósito, mas acontecem coisas do dia a dia. E qual foi essa coisa do dia a dia? Foi um suborno, talvez, do judeu lá para que ele fosse continuasse preso? Pode ser só porque Félix quis agradar e ficar bem com os reis lá, com os governantes do judaicos lá, né? Pode ser que eles tenham negociado alguma coisa, né? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Pode ser. A gente não sabe, né? Então, como a gente não sabe, a gente não pode afirmar, mas a gente pode conjecturar, né? Então, não afirmo nada, mas conjecturo sobre tudo, né? É isso. E outra coisa que a gente estava comentando aí lá no culto, né? Na casa no ponto de pregação, lá anteontem, lembrando, né? De Jó, né? A esposa de Jó, ela passou pelos sofrimentos emocionais que Jó passou, não passou pelo sofrimento físico, ela não se coçou com telha, mas ela perdeu riqueza, perdeu nome, perdeu filho, não é isso? Ela perdeu, ela teve uma perda. Então, é compreensível, em cima de toda a perda que ela teve, que ela estivesse com algum tipo de revolta, né? Que ela estivesse ali com algum tipo de angústia. Então, quando ela chega para o marido dela e fala: Meu, você continua nessa fidelidade aí com esse Deus, a gente perdeu tudo, amaldiçoa teu Deus aí e morre, né? Eu entendo que pode ser um desabafo de uma mãe de uma mulher que tenha perdido muito ali, né? E que talvez não tivesse a vivência espiritual do próprio marido, não é isso? Então, não sou dos maiores crucificadores nesse sentido, mas aí eu vou pro lado de quem ouve, né? Aí fala, como fala qualquer louca, assim fala você, porque, né? E aí, se Deus nos abençoou, nos fez prósperos, e isso e aquilo outro, nós regozijamos. Agora, quando vem uma adversidade, então eu deixo Deus, então eu servi a Deus pelo que ele fazia e não por quem ele era, como diz o cântico, né? Mas a gente entende, né? De certa medida, que ela teve perdas substanciais. E depois ele foi abençoado, e se o texto não fala se ela morreu, então provavelmente foi com ela, né? Então ele teve as coisas restauradas e ela provavelmente aproveitou ali junto também, e pouco texto fala dela. Mas as pessoas, elas falam, né? Elas são movidas por um emocional e elas falam e machucam, né? Quem tá do lado de cá. Você tá carregando o globo como o Atlas lá, né? Você tá segurando o globo e a pessoa tá fazendo cócegas em você, tá te dando bicuda, tá, né? Você fala, e você tá ali carregando o piano, né? Então, isso é muito difícil e muitas pessoas já perderam vida, já perderam ministérios, já perderam muitas coisas, já perderam relacionamentos, né? Por essa falta de empatia, né? Então, enquanto eu tenho, enquanto eu estou te abençoando aqui, tá tudo certo. Quando eu deixo de ter, quando eu não posso fazer, seja financeira, seja uma obra, seja um favor, seja o que for, e ali eu já não sirvo mais e tal. E a gente ouve algumas coisas que são bem desagradáveis, né? Todos nós aqui, e provavelmente também já falamos para alguém, né? Em algum momento. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele é sobre nós, graças a Deus que o Senhor se revela através da sua palavra, em momentos como esse, como bem disse a dona Lucinha, em que cada um tem um testemunho e cada um agrega um valor aqui à nossa própria vida e à nossa própria caminhada. Mas sim, a gente pensa muito essa questão da maturidade, né? Da maturidade, porque às vezes as pessoas fazem isso, né, as que estão ao nosso redor, por uma simples falta de maturidade, de controle emocional. Você explica, velho. Você mostra o beabá ali, você explica. A pessoa dá as costas e continua com a mesma opinião que ela já tinha antes. Você fala assim, cara, não valeu nada o que eu falei, né? Porque a pessoa não enxerga, ela tá com uma escama nos olhos, ela tá com um tampão no ouvido. Aí você pode falar assim, cara, olha, não come isso que vai te fazer mal, ou não vai com essas amizades aí porque isso não vai te trazer camisa. Pô, eu tô tentando te ajudar aqui, você não tá,
e tal. Você tá aqui na minha casa, tem horário para entrar, tem horário para sair. Ou você tá comendo aqui da minha coisa, não custa passar no mercado e fazer uma compra. Ou se você vai chegar mais tarde, não custa telefonar e dizer que você vai chegar mais tarde. São coisas assim, desse nível que acontecem muitas vezes. E as pessoas não conseguem entender, cara, não conseguem ouvir, não conseguem te dar um retorno, um feedback positivo. Você fala, gente, você tá gastando demais aí nesse lugar. A gente tá mandando a mensagem, né? Tá mandando aqui o que é falado aqui, né? Manda para algumas pessoas. Aí diz, irmão, você ouviu aquele negócio? Pô, você manda um negócio e fica perguntando se eu ouvi. Eu sou obrigado a ouvir, é tudo agora. Você fala, rapaz, você escuta tantas outras coisas, você não pode dar 5 minutos para ouvir a palavra ali, entendeu? Então, assim, nenhum de nós aqui é perfeito, todos nós estamos sendo aperfeiçoados, mas eu acredito que todos nós somos multiplicadores de alguma forma da multigraça, da multiforme graça do Senhor, né? E como é resistente, cara, para as coisas mais simples, bicho. Às vezes você tem até medo, você vai falar assim, pô, se eu falar um bom dia, é capaz de me perguntar bom dia por quê? Só se for para você, né? Você fala, rapaz, que negócio, né? Então, assim, a gente escuta algumas coisas que você fala assim, senhor, olha, é só uma figura de linguagem, mas às vezes parece que a gente queria ser surdo, né, velho? É só uma figura de linguagem, não queria, né, perder minha audição, não, mas tem hora que você fala assim, Jesus, né? Você fala flor Uhum. e a pessoa entende morcego. Gente, Jurandir, aconteceu um lance aqui, só rapidinho, muito rápido, já está indo para o fim. Uma pessoa guardou um certo lugar para mim na igreja, porque é até proibido guardar lugar lá na igreja, não é permitido, a não ser quando lá na frente, o pessoal ministra, essas coisas assim, quando vem de fora. Mas aí essa pessoa resolveu guardar um lugar para mim, só que ela guardou um lugar para mim, assim, direto com os ar-condicionados. E eu, a primeira coisa que eu chego na igreja, eu olho para um lado, para outro, para poder me sentar que não seja correspondendo com os ar-condicionados. Aí essa pessoa até hoje está injuriada. Olhei para um lado, olhei para outro, porque eu não queria sentar perto. Eu disse, meu Deus, sei não. E é uma pessoa que eu praticamente evangelizei. Então, assim, até hoje ela está de bicuda comigo por causa disso, que eu não queria sentar perto dela. A gente não pode fazer nada, é isso que eu digo. A gente fala flores, a pessoa entende morcego. Então, assim, É difícil. é difícil, não é fácil, não é fácil. Essa vida cristã, ela compensa, porque isso aqui é terrenal, isso aqui é terreno, nós somos peregrinos, o que vai valer é a eternidade. Então, É assim, isso a aí. gente tem que estar de olho na eternidade, é nos... Ai, ai, é O assim. o homem precisa enxergar que Deus não pede aquilo que nós não temos. Se as pessoas pedem alguma coisa para nós, é porque nós temos para dar. E isso que nós temos que reconhecer. É o que o Jurandir falou a respeito de Jó. Jó recebeu muitas bênçãos de Deus. Foi um homem rico, próspero. E de repente perdeu tudo. É compreensível que a mulher dele não reconheça isso. Mas a gente precisa olhar o que Deus já nos deu, o que Deus já fez por nós. Para que aqui na frente aconteça alguma coisa adversa, a gente não venha, sabe, valorizar só aquilo. Não. Você tem que ver o que Deus já fez por você a vida inteira. E tem feito. E porque veio um momento de adversidade, você vai virar as costas? Não, de jeito nenhum. Nós temos que ser compreensivos. Deus não nos pede aquilo que nós não temos. E Ele sempre nos deu. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Então, por que negarmos? De forma nenhuma. Reconheça que tudo que você tem foi Deus que te deu. E E antes está na de sua tudo, é mão. pelo que ele é, né, seu Mário? É como o seu Jurandir falou, é pelo que Deus é. Ele é bom de Deus. Exatamente. Se você for lembrar, desde criancinha, quando você começou a se entender como gente dos livramentos que Deus já deu para gente, um dia desse, eu chorei aqui, feito uma bezerrinha desmamada, só agradecendo, era um choro de gratidão a Deus. Só lembrando, Deus me trazia à mente, ali o Espírito Santo me trazia à mente todos os livramentos que Ele já me deu, e fora o que a gente nem sabe, que Ele dá também, é pelo que Ele é, pelo paizão que Ele é, meu Deus. Pela oferta maior que ele deu, o filho, para. Basta eu olhar para uma cruz assim, que eu já. Uma cruz, tá ali a cruz, tá ali a cruz. Eu começo a olhar, sem olhar muita lágrima dessa, fica só de imaginar o que Jesus passou pregado numa cruz por causa da. Ai, meu Deus, sei não.
E aí, qualquer coisinha, qualquer dor na unha, a pessoa já está murmurando, reclamando. Se está calor, reclama. Se está chuva, reclama. Se tem energia, reclama. Se não tem, reclama também. Se faz isso, faz aquilo. É negócio, nós seres humanos somos assim, né? Fazer o quê? Verdade. É, O processo é esse mesmo, né? É cura, né? Todo dia cura. E os é, desafios vão vindo para a gente se curar também dos pequenos, daquilo que ficou, né? Ó, daquilo que ficou, é, Deus vai trazendo as provas, né? E vai curando, né? A gente vai vendo que as é, dores profundas que a gente tinha, né? Quando a gente encontrou Cristo, elas vão sendo cicatrizadas, né? Elas vão sendo curadas, né? pois Mas é. a gente ainda continua aqui na Terra, a gente não foi ainda arrebatado, né? Então ainda tem, ó, então tem coisa para ser trabalhada ainda, né? Todo o processo é longo. Enquanto a gente estiver aqui, e triste de nós se não tivéssemos processo. A gente, uma hora está no vale, outra hora está na montanha. Então, é assim, e graças a Deus pelos vales. Porque senão, o ego da gente, como é que ficava, hein? Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso. Aliás, eu nem gosto dessa expressão, Deus é lindo. Eu usei aqui, não sei nem por que eu não gosto dessa expressão, porque eu não sei como Deus é. Mas ele faz de uma forma que na hora você não entende nada e depois você vê a resposta de tudo. É bom demais o processo, sabe? A gente passa ali, Deus coloca a gente ali na parede, vai lapida, lapida daqui, lapida dali, tira a procrastinação daqui, tira sei lá, mentira de quem. Às vezes as pessoas são viciadas em mentira e vai lapidando, e vai fazendo, e vai acontecendo. Glória a Deus pelos processos, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo. Ô, glória. Amém, amém. A gente, uma coisa que o Jurandir falou esses dias aí, né? Que foi em Atos 22, e a gente multiplicar por nada é zero, né? Então, tudo que a gente faz, né, gera alguma coisa, né, no reino espiritual, né? E tudo que a gente faz, seja, tem aquele efeito borboleta, né? Então, vai chegar em algum lugar, né? Alguém vai ser tocado, seja por uma palavra que vai ouvir aqui, seja pelo ato, né? Na forma de né? Se portar, né? Como a dona Lucinha falou, né? O comportamento, né? Às vezes aquela irmã que tá chateada lá, que resolveu o lugar, dona Lucinha daqui a pouco vai dar né? Vai desmanchar o coração dela, ela vai, né? Vai cair a ficha e alguma coisa ela vai aprender ali, né? Então, se todo mundo, né, a gente está aprendendo também, né? O tempo todo, né, o Espírito Santo vai tocando e conduzindo, e a gente lá na frente começa a juntar, né, o quebra-cabeça e fala, meu Deus, né? É, é como se a gente estivesse montando o quebra-cabeça ao longo da vida, né? E lá no final, lá que a gente vai vendo cada vez mais a face de Deus, né? Sendo revelada durante, né, tudo que a gente vai aprendendo, né? Mas essa mensagem aí de se multiplicar por zero né, não gera nada, então tudo que se faz, né, para alguma coisa né? Isso foi um Sim. aprendizado grande para mim também. Então, no final do texto aqui, né, só para reforçar aí a questão, 2 anos mais tarde, né, quando Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e aí é um outro capítulo que vai continuar discutindo a prisão de Paulo, mas com Félix aí ele para, né? Como bem disse o Mário, a esposa dele ficou impactada e como bem disse você, até ele tomou um tranco ali, né? E o temor do coração do Senhor tomou conta do coração dele. Mas o último versículo ele diz, né? E como Félix queria segurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, eu não sei que tipo de apoio foi esse, né? Mas trazendo para a gente aqui, para os nossos dias, e é isso que a gente está falando, Deus tinha, sem dúvidas, o projeto de que Paulo fosse para Roma, e isso será revelado nos capítulos um pouco para frente e tal. Paulo gastou ali 2 anos da vida dele preso, mas a palavra de Deus não estava presa, ainda que a prisão não fosse das piores pela qual ele passou, né? Mas teve cerceada a liberdade dele. E às vezes nós também, né? Nós passamos por alguns processos da nossa vida e que a gente não entende o agora, mas Deus ele está trabalhando nisso, né? Mesmo que o inimigo ele ache que ele está na vitória, mesmo que o inimigo ache que te travou, mesmo que o inimigo ache que de alguma forma você está no prejuízo, Deus é o Senhor da história.
ele transforma a aparente derrota em vitória, né? Aí a pessoa fala, mas precisava morrer 10 bilhões, precisava morrer 500, precisava de não sei o quê. Ué, não precisava se nosso Deus fosse um Deus ditador, um Deus tirano e não tivesse o livre-arbítrio. Se você tirar o livre-arbítrio, não, né, não tem problema nenhum, porque Deus vai fazer só o que ele quer. No final das contas, a história ela caminha para as coisas que o Senhor designou, caminha. Mas esse é um dos grandes mistérios da cristandade. Como é que Deus respeita o livre-arbítrio e as coisas vão para onde ele quer? É por isso que algumas pessoas até falam da ilusão do livre-arbítrio, né? Porque se todo rio corre para o mar, não é isso? Todo rio corre para o mar. Se ele vai fazer curva, se ele não vai fazer curva, se ele vai em alta velocidade, se ele vai em baixa velocidade, se ele está poluído, se ele não está. Fato é que todo rio corre para o mar, né? Então, essas dificuldades pelas quais cada um de nós passa e por quais pessoas morreram, perderam as suas famílias, e o homem é extremamente violento, né? Individualmente a gente pode até parecer gente boa, mas como raça, a gente muda muito as coisas, muda muito a história, muda muito o ambiente, né? E nem sempre para melhor, e toma o que é do outro, né? Mas em tudo isso, o Senhor ele tem feito coisas maravilhosas aí, né? O evangelho nem sempre foi pregado por amor, nem sempre foi pregado com lisura, nem sempre foi pregado por pessoas boas e honestas, nem sempre foi pregado por pessoas direitas, mas cada pessoa que aceita a palavra do Senhor e tem a sua vida transformada, ela é abençoada. E aquela pessoa que fez de forma errada vai pagar preço, né? Então, em tudo isso a gente vê a direção de Deus aqui na vida de Paulo, em tudo isso a gente vê a direção de Deus na direção da igreja, em tudo isso a gente vê os propósitos aí para as gerações que virão ainda, né? Mas a vida cristã não é fácil. E você vai receber pancada aí dos de longe e dos de perto, né? Então, a gente tem que ser resiliente, né? Tem que ser resiliente. Agora, fácil não é. Cada um dentro da sua medida, do que Deus deu para cada um, né? Cada um dentro das suas possibilidades ali, mas quem sabe a dor é quem passa, né? Quem sabe a dor é quem passa por ela. Então, não dá para dizer que a sua dor é pouca em relação à do outro lado, né? Porque você que está passando pela sua dor, né? Mas Deus com certeza vai dar graça em tudo aí. Amém. Amém? Amém. Eu acho que o livre-arbítrio é só para aceitar ou não, confessar ou não a Jesus, sabe, seu Jurandir? Porque depois que a gente professa, faz a nossa confessa a Jesus e tudo mais, aí o negócio A gente só cumpre ordem, né? é muito diferente do Antigo Testamento, não, só não tem sacrifício de animais. A obediência é ali. Sou Mário, o senhor tem a Isso aí. liberdade de escolher quem vai orar pra gente, desde que seja Dona Lucinha, viu? Fica à vontade Tá para certo. escolher. Desde que seja ela, você tem liberdade. Bom, gente. Para nós encerrar aqui, né? O último versículo aqui fala que Félix teve o sucessor, a Pôncio Festo, né? Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer, olha só, querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso por 2 anos. Pois Mas, é. Foi isso né? que o Jurandir falou nesse instante, né? É o Ele, preço. ele deveria receber uma mensalidade ali, viu, seu Jurandir? Pois Não é, é ele só estava um... recebendo por fora, né? Como diz o Mas, outro, não quero levantar falsos contra ninguém, não, mas podendo pensar, né? verdade. Dona Lucia, a senhora está com a oportunidade, Dona Pois Lucia, de nos é, né? abençoar com a sua Assim, oração, minha o querida. seu Mário ficou com a oportunidade de escolher quem ia orar, mas parece que veio alguém antes dele e louvado seja Deus. Vamos lá. Sem isso não. Pois é, seu Jurandir, o livre-arbítrio é só para fazer a nossa profissão de fé, somente. Senhor nosso Deus amado, oh glória a Deus pelo dia de hoje, Senhor, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui reunidos, Pai, para aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Como é bom a gente exercer o nosso exercício, exercitar a nossa liberdade de ler a Tua palavra, de discutir a Tua palavra, de aprender da Tua palavra,
quando tantos por aí afora já não têm mais essa liberdade, Senhor. E nós estamos aqui agora. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo pão de cada dia, pelo pão físico, pelo pão espiritual, que é o que nós estamos comendo agora. E vamos permanecer durante todo o dia com essa palavra no nosso coração, como diz o Salmo. Ah, aquele que medita na tua palavra vai prosperar, vai frutificar, vai dar bons frutos. E Jesus nunca disse que seria fácil. Ah, Senhor, essa é a nossa premissa, é saber que não é fácil, não é fácil de professar a tua palavra, dizer que nós vivemos pela graça, dizer que temos livre-arbítrio. Não, não, não é fácil. O Senhor, Jesus já foi quem disse que nós teríamos aflições, mas ele disse também que tivéssemos bom ânimo, porque ele estará conosco até a consumação do século. Estará sempre ao nosso lado, advogando as nossas causas. Louvado seja nosso Salvador amado, nosso Salvador querido Jesus, nosso Criador, Deus Pai, nosso Consolador, Espírito Santo que está conosco todo o tempo, nos lembrando, Senhor, que o caminho pelo qual nós devemos andar. E é o Espírito Santo que vai nos ajudando a parar as nossas arestas, mas nós temos que também procurar, também temos que ser parceiros do Espírito Santo, não entristecendo, porque ele é ciumento, ele é zeloso, ele não gosta que a gente cometa deslize. E ele está ali para nos ajudar, então que a gente também seja seu parceiro, parceiros do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada família aqui, cada família, a família do seu Mário, do seu Jurandir, do Fábio, do Caio, da Rutinha, da Tamires, dos que não puderam, do James, lá na Austrália, Senhor. Ah, nunca mais Aleluia. eu vi o teu filho amado, nunca mais eu vi, Senhor James, saudade dele, Pai. Traz ele para o nosso convívio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, e todos aqueles que estão nesse devocional que não puderam estar aqui, o Lucas, meu Deus. Pai amado, vai de encontro, coloca anjos, blinda, Senhor, contra as astúcias do inimigo, Senhor. O inimigo está ao derredor o tempo todo espreitando. E nesses tempos tão difíceis, Senhor, nesses tempos em que a gente sabe que se aproxima a volta de Jesus Cristo, o inimigo anda furioso atrás de tragar, aqueles que professam a fé em Jesus. Ah, meu Deus, esse mundo está tão caído, o mundo está realmente jaz maligno, mas nós estamos em Cristo. Então, essa é a diferença. E é assim, nós, Pai, nos fortalece, nos dá bom ânimo para poder lutar. A luta é renhida, mas com o Senhor conosco, a gente vence, Senhor. Ah, Senhor, lembrando também da dona Marineide, que não está aqui conosco, Pai. Abençoa tua filha amada. Pai, coloca, Senhor, anjos pelejadores, anjos guardiões, assim, ao nosso lado, Pai, para nos ajudar nessa luta, Senhor. Essa luta que a gente, quanto mais a gente peleja, mais aparecem inimigos ao derredor, inimigos até ocultos que a gente nem sabe, Senhor. Pai, nos blinda, Senhor, nos blinda contra essas pessoas, nos blinda contra a inveja, nos blinda contra os olhares duvidosos, Pai, como a tua palavra diz, que até um piscar de olho é abominável a ti, Senhor, no Salmo, que a gente faz um meneio com os olhos, Pai, para criticar pessoas. Nos blinda disso, nos blinda a nós mesmos, Pai, como a tua palavra, que é uma espada de dois gumes, corta dos dois lados, corta quem para a gente está falando e a gente também. Pai, que somos, assim, essas pessoas que te amam, Jesus, nós te amamos mesmo, de verdade, Pai, e nós queremos ser frutíferos, Pai, até o fim, até o fim, Senhor. Não sei se dá a tua volta, quando vou para arrebatar a tua igreja, ou arrebatamento de cada um individual, mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa peleja, não é fácil, mas contigo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.